Doutor, eu achei que era só a idade. Essa frase eu escuto todas as semanas de homens de 45, 50, 60 anos, homens ativos, trabalhando, cuidando da sua família, e em uma boa parte das vezes era a próstata. E o problema não é o sintoma em si, mas o tempo perdido, muitas vezes negligenciando alguns sintomas onde a gente já poderia atuar. Olá, eu sou o Dr. Tiago Mourão, sou médico urologista e uro-oncologista aqui em São Paulo e no vídeo de hoje vamos falar sobre os sintomas prostáticos. Hoje nós vamos falar sobre a hiperplasia prostática benigna, a HPB, ou simplesmente a próstata aumentada, e os 7 sinais que indicam que você necessita ficar atento e procurar um urologista. Esse vídeo não é para assustar, é para informar, porque quem chega cedo tem mais opções de tratamento disponíveis. A próstata é um órgão que fica logo abaixo da bexiga, ele envolve, circunda a uretra e com o decorrer do envelhecimento, particularmente após os 40, 50 anos, é relativamente comum nós termos homens que acabam tendo uma evidência de um aumento do volume desse órgão. Esse crescimento ele é gradual e à medida que ele vai acontecendo, pode ocorrer uma compressão da uretra, do canal da urina, logo após a saída da bexiga, desencadeando assim alguns sintomas miccionais. Agora, uma coisa importante antes da gente continuar: HPB não é câncer. O crescimento benigno da próstata não tem relação e nem aumenta o risco de câncer de próstata. Embora o câncer de próstata, ele até pode coexistir com a próstata aumentada, porque as duas condições elas aumentam em prevalência ao longo do envelhecimento. A HPB é extremamente comum. Ela pode acometer metade dos homens, pelo menos, com idade entre 51 a 60 anos e atingir até 90% daqueles homens com a faixa etária acima de 80 anos. Então a gente não está falando de uma coisa rara, pelo contrário, uma boa parte dos homens que está assistindo esse vídeo vai acabar vivenciando esse tipo de situação. Então a questão é, quando os sintomas aparecem, o que fazer com eles? Então deixa eu contar para vocês uma situação que é extremamente comum. Um senhor de 58 anos chegou aqui no consultório alegando que só marcou a consulta porque a esposa insistiu. Um homem bem disposto, sem queixas, sem dores, trabalha ativamente, pratica atividades físicas. E daí quando eu perguntei sobre eventuais sintomas urinários, sintomas miccionais, ele foi me listando uma série de coisas meio que de certa forma encarando como normal. O jato ficou mais fraco, mas daí eu bebo pouca água mesmo. Eu levanto 2, 3 vezes à noite, mas daí depois eu consigo dormir bem. E às vezes eu também demoro um pouquinho para começar a urinar, mas isso é normal da idade, né? Em cada frase tinha um sintoma e em cada sintoma ele acabava negligenciando aquilo. E quando nós aplicamos um questionário chamado de IPSS, um questionário de qualidade da micção, os sintomas vieram como moderados, ou seja, a qualidade de vida dele estava sendo corroída gradualmente com essa persistência de sintomas. Então esse é o padrão, o homem acaba se adaptando um pouco a essa rotina, evita beber líquidos à noite, já programa toda a sua rotina, evita programas longos fora de casa, ou no seu trajeto de deslocamento já sabe eventualmente algum banheiro que possa ir, e vai chamando tudo isso de uma fase da vida. Mas não é fase, é a próstata e tem solução. Então vamos aqui aos sinais. Eu vou dividir de duas formas, que é como a literatura médica divide. Nós temos os sintomas obstrutivos, que são aqueles de esvaziamento, e nós temos também sintomas que podem ser chamados de irritativos ou sintomas de armazenamento. Os sintomas obstrutivos são aqueles causados pela compressão da uretra. A próstata está apertando o canal da uretra e a bexiga tem que compensar essa compressão. O sinal 1 é o jato urinário fraco. O fluxo urinário diminui. O que antes saía com força, agora escorre mais lentamente, às vezes até de um modo esparramado. Muitos homens acabam fazendo uma força abdominal para tentar compensar essa resistência, o que é um sinal de que a bexiga está trabalhando mais do que deveria. O sinal 2 é a hesitação miccional, ou seja, o homem para de frente para o vaso, fica ali durante alguns segundos, às vezes chegando até a 1 minuto ou mais. Tem homem até que descreve que tem que convencer a bexiga para daí a urina começar a sair.
Esse atraso tem o nome de hesitação urinária. Isso é um sinal clássico de obstrução. O sinal 3 é o gotejamento terminal, ou seja, a micção ela não termina de uma forma limpa. Depois de aparentemente acabar, fica ainda gotejando por um período considerável de tempo e o homem acaba muitas vezes sujando a roupa íntima. O sinal 4 é a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. E o nome já diz tudo. O homem aparentemente terminou de urinar, mas sente que a bexiga não esvaziou completamente. Daí, depois de algum tempo, acaba retornando até o banheiro para esvaziar mais um pouco. Esse resíduo de urina, ele pode, inclusive, com o passar do tempo, levar a uma predisposição a infecções urinárias. Esses 4 sinais, eles têm algo em comum. Eles iniciam e vão progredindo gradualmente. O homem vai se adaptando e quando vai perceber, já passou meses ou até anos com esse tipo de situação. O segundo grupo é o dos sintomas irritativos ou de armazenamento. Ou seja, a bexiga acaba se adaptando e ficando mais sensível, vamos chamar assim, a todo esse quadro obstrutivo. A bexiga fica hiperativa, irritada. Destes, o sinal 5 é a urgência miccional. A vontade de urinar, ela aparece de uma forma súbita, intensa, e se o homem não chegar até o banheiro, ele eventualmente pode ter escape urinário. O sinal 6 é a noctúria, ou seja, acordar à noite por conta da vontade de urinar. É um dos sinais mais subestimados que nós temos dessa lista. O ponto de atenção aqui está em acordar mais do que 2 vezes à noite para urinar, independente do volume de líquido que bebeu antes de deitar. Então, 2 ou mais episódios de levantar à noite porque precisa urinar, isso precisa ser considerado. Levantar 3 vezes à noite para urinar, isso não é envelhecimento normal, isso é um sinal de que a sua bexiga está trabalhando mais do que deveria. E é um tipo de situação que eventualmente pode impactar na qualidade de vida, seja por conta de uma noite mal dormida, de acordar mais indisposto. Isso acaba tendo também outras consequências indiretas, como alterações da pressão arterial, um aumento de risco cardiovascular. Então é algo que precisa ser tido como relevante. O sinal 7 é a frequência urinária aumentada. O homem vai diversas vezes ao banheiro, não consegue segurar a urina por mais do que 2 horas e muitas vezes, quando vai esvaziar, sai um volume pequeno de urina. Então o paciente começa a planejar a sua vida em torno de banheiros ali próximos, evita viagens longas, sai menos e vai normalizando uma situação que não precisaria existir. Então, recapitulando: jato fraco, hesitação urinária, gotejamento terminal, sensação de esvaziamento incompleto, a urgência urinária, a noctúria e a frequência urinária aumentada. Se você reconheceu 2 ou mais desses sintomas, esse vídeo foi feito para você. Agora, além desses 7 sinais que nós listamos, existem algumas situações que não podem ser deixadas para amanhã. Se você apresenta isso, já procura um urologista com uma certa urgência. São 4. A retenção urinária. Você não consegue urinar de forma alguma. A bexiga está cheia, causa dor, desconforto e a urina não sai. Isso é uma urgência, precisa ser avaliado o quanto antes. A hematúria persistente, ou seja, o sangramento visível na urina, algumas vezes inclusive com coágulos. Qualquer sangue na urina precisa ser investigado. Existem várias causas para esse tipo de sinal, mas nenhum deles pode ser menosprezado. As infecções urinárias de repetição, por conta daquela questão do resíduo aumentado, isso muitas vezes predispõe a quadros infecciosos que precisam ser diagnosticados e tratados adequadamente para evitar complicações mais graves. E também os sinais de comprometimento renal. Nós temos que encarar o nosso sistema urinário como se fosse um encanamento. Se tem uma parte dele onde a urina não consegue passar adequadamente, aquele encanamento que está ali mais para cima, incluindo os rins, onde é produzida a urina, isso pode gerar um quadro de insuficiência renal ao longo do tempo. Uma dúvida frequente é como que o urologista ele confirma que é uma hiperplasia prostática. A avaliação ela começa com a história clínica, indo em busca de todos esses sinais que eu mencionei aqui.
Pode ser feito também a aplicação de um questionário chamado de IPSS, que é um score internacional de sintomas urinários prostáticos. Esse score ele pontua de 0 a 35 e pacientes que têm um score acima de 8 já têm sintomas moderados e muito provavelmente vai ter uma indicação de um tratamento. E se você quiser fazer esse questionário, o link desse questionário lá no meu site está na descrição aqui do vídeo. Além do questionário, nós fazemos também o exame físico. Esse exame físico, ele inclui inclusive um toque retal. O exame digital retal da próstata, ele avalia o tamanho, o volume, uma estimativa do volume, a consistência, uma busca ali por certas irregularidades ou nodulações na próstata. E exames complementares, dentre eles particularmente o exame de sangue do PSA, que serve particularmente como exame de rastreio para câncer de próstata, afinal é uma doença que pode coexistir nesse tipo de situação. A ultrassonografia vai ajudar a avaliar de uma forma mais apropriada o volume da próstata, o espessamento das paredes da bexiga, eventuais resíduos de urina ao término da micção. Nós temos também a urofluxometria, é um exame simples onde o homem vai urinar em um funil e a urina vai cair em um recipiente por cima de uma espécie de uma balança de precisão. Então nós temos um dado objetivo de como que está a força do jato urinário. E o outro deles também é um exame de urina, particularmente para poder descartar risco de infecções urinárias. Um ponto que eu sempre reforço é que a gravidade dos sintomas não tem necessariamente a ver com o tamanho da próstata. Afinal, existem homens com próstatas de 100 gramas que muitas vezes urinam até muito bem, já outros homens com próstatas bem menores de 30 gramas às vezes têm sintomas urinários graves ou severos. Por isso essa avaliação completa ela é indispensável, porque ter só o tamanho, o volume da próstata, ela não diz tudo sobre o seu quadro. Quando o diagnóstico ele é confirmado, o tratamento que será indicado depende da intensidade dos seus sintomas, do seu perfil como paciente e suas expectativas, bem como também do tamanho da próstata. No campo de medicamentos, o principal deles que é utilizado são medicamentos da classe dos alfa-bloqueadores, em particular a doxazosina, a tamsulosina ou mais recentemente a silodosina. São medicamentos que relaxam a musculatura da uretra prostática, bem como ali da saída da bexiga, e vão melhorar o jato urinário, em questão de algumas semanas. Uma outra classe de medicamentos são os chamados inibidores de 5-alfa-redutase. São medicamentos do tipo da finasterida e da dutasterida. Eles vão diminuir o volume da próstata ao longo dos primeiros meses de uso. Para um efeito mais otimizado, o paciente tem que usar essa medicação em torno de pelo menos uns 6 a 12 meses para ter o efeito desejado da medicação. E em próstatas maiores do que 40 gramas ou 40 ml, é muito comum a associação dessas duas classes de medicamentos. Quando os medicamentos não são suficientes ou o paciente prefere uma alternativa mais definitiva, vem aí as opções cirúrgicas. O Roll-up, que é a enucleação endoscópica da próstata com laser, ela é uma técnica considerada hoje como padrão ouro para esse tipo de situação. É uma cirurgia totalmente endoscópica, ou seja, pelo canal da urina, sem cortes externos. Ela remove completamente o tecido obstrutivo, com mínimo sangramento e uma recuperação rápida. É uma técnica que realizo desde 2019 e ajudo também outros cirurgiões a se familiarizarem com esse método. Também existe a tradicional ressecção endoscópica da próstata, a RTU, ou mais popularmente raspagem da próstata. Uma técnica que utiliza uma alça, uma pequena alça, que vai raspando aquela região do miolo da próstata que está comprimindo a uretra. Para casos selecionados, nós temos também a cirurgia robótica para a próstata aumentada benigna, a chamada prostatectomia simples, que retira todo o miolo da próstata, particularmente também de próstatas muito volumosas ou aquelas onde outros procedimentos podem ser necessários, seja porque tem cálculos no interior da bexiga ou eventualmente uma hérnia que é necessário corrigir no mesmo tempo. E nós temos também o Rezum, que é uma terapia com vapor de água. É uma técnica também endoscópica pelo canal da urina, que administra uma agulha com vapor de água que, com o decorrer de algumas semanas, vai ajudar a diminuir, a murchar o interior da próstata. Essa técnica ela é particularmente indicada para pacientes com próstatas de tamanho moderado e que desejam preservar a função ejaculatória.
Sobre função sexual, uma dúvida comum é se qualquer uma dessas técnicas pode afetar a função erétil, as ereções. As técnicas modernas, todas elas têm uma capacidade de preservar as ereções. Afinal, os nervos que geram a ereção, eles passam por fora da próstata, que não é uma região onde é afetada por qualquer um desses métodos cirúrgicos. O que pode ocorrer muitas vezes é uma ejaculação retrógrada, ou seja, a ejaculação, o sêmen, ele acaba retornando para o interior da bexiga e depois é eliminado. Mas isso não afeta nem o prazer sexual e nem as ereções. Então a escolha do tratamento é sempre individualizada, não existe um protocolo único para isso. Nós levamos em conta a idade, o perfil do paciente, o tamanho da próstata, as expectativas, outros problemas de saúde que o paciente possa ter e também resposta a tratamentos anteriores que o paciente possa já ter feito. Então, antes de fechar, eu quero deixar algo prático. Eu ouço muitas perguntas no consultório sobre PSA, sobre cirurgia, sobre remédio, mas tem uma pergunta que eu raramente ouço, mas que eu acho que faz total diferença nessa decisão. Doutor, se eu não tratar agora, o que pode acontecer com a minha bexiga, com meus rins ao longo dos próximos anos? E por que essa pergunta raramente é feita? O homem, quando vai no consultório, ele quer saber se vai operar ou não, se vai tomar remédio ou não, ele quer uma decisão para hoje. Mas o que ele precisa entender é toda essa trajetória. A HPB, a hiperplasia prostática, ela é progressiva e os sintomas vão se instalando gradualmente, podendo ter sequelas ao longo dos anos. Em casos com idade mais avançada e não tratados, o comprometimento renal, ele é uma complicação que de fato pode existir. Então essa pergunta ela muda a conversa porque transforma aquilo em um planejamento de longo prazo. Então, se você vai em consulta com o urologista, leve essa pergunta para ele. E se você ainda não foi, esse é o recado final desse vídeo. Os sintomas que você está normalizando têm nome, têm diagnóstico e têm tratamento. Quanto mais cedo isso for avaliado, mais opções você terá. E se esse conteúdo foi útil para você, curte, compartilha, comenta aqui com a gente. Vai ser um prazer responder e tirar as suas dúvidas. Até a próxima!